O problema, evidentemente, não é para a pessoa admirada, mas para o admirador, porque vamos lembrar o que disse Nicolás Gomes Dávila a esse respeito. Prestem atenção. Aqueles cuja gratidão pelo benefício recebido se converte em devoção à pessoa que o outorga, em vez de degenerar no ódio costumeiro que todo benfeitor desperta, são aristocratas, mesmo que caminhem em farrapos. Então, isso quer dizer que, na composição da alta cultura de uma nação, faz parte, vamos dizer, um certo universo de pessoas que são capazes, tá certo, de ter a gratidão devida, a admiração devida, e estas pessoas são exatamente a aristocracia do país, mesmo que sejam os pobretões, mesmo que caminhem em farrapos. A inibição de admirar, ou a necessidade compulsiva de compensar a admiração, com algumas agulhadas, ou algumas insinuações, ou destacando um ou outro defeito da pessoa admirada, é a marca de uma mentalidade baixa. Você vê que, a partir dos anos 70, 80, surgiu a moda de biografias pejorativas. Então você pegava um grande personagem, por exemplo, pegava o T.S. Eliot, e mostrava lá que ele teve uns problemas com a mulher, teve que internar a mulher num hospício, que de vez em quando perdia a paciência com ela, dava uns gritos, tá certo? E isso aí ocupava metade do livro. Agora, meu Deus do céu, quem é que não teve problema com a mulher? Quem é que nunca gritou com a mulher? Tá certo? Agora, quantos escreveram The Wasteland ou Four Quartets? Não é a mesma coisa. Portanto, a posição destes episódios deprimentes no conjunto da vida do sujeito é outro, que não a posição que isto ocupa na vida de um sujeito medíocre, de uma pessoa qualquer. Tá certo? Vamos dizer, o seu Zé Mané da esquina, a briga que ele teve com a mulher pode ser um acontecimento central da vida dele, a coisa mais importante, entendeu? Agora, vocês não vão dizer que T.S. Eliot colocou nisso o melhor do que ele tinha, né? Portanto, esse tipo de biografia que destaca esses episódios depreciativos, evidentemente está deformando o conjunto, né? E notem bem, quando eu fiz, por exemplo, a introdução ao Mário Ferreira, eu, em primeiro lugar, tive que reconhecer a dívida imensa que eu tinha com o Mário Ferreira. Quer dizer, o que eu aprendi com esse homem não tem limite. Tá certo? Ao mesmo tempo, é claro que reconhecia, por exemplo, o desleixo editorial dele, mas ao mesmo tempo que o reconhecia, eu o justificava inteiramente. Quer dizer, atenuava aquilo para as devidas proporções que aquilo tinha na realidade. Quer dizer, foi o homem que escreveu toda a enciclopédia das ciências filosóficas ao longo de 16 anos, na base de 3, 4 livros por ano. Consciente de que não ia poder dar um acabamento final àquilo, e, portanto, empurrando com a barriga e dizendo, olha, depois de eu morrer, vem alguém e conserta isso. E, de fato, no fim das contas, sobrou para mim, tá certo? Então, claro que é um lado, vamos dizer, deficiente, defeituoso do Mário, né? Você não é possível elogiar o Mário como escritor. Quer dizer, ele como escritor era altamente deficiente. Não quer dizer que não tivesse o talento requerido para ser um grande escritor, mas ele precisaria ter dado mais tempo e mais atenção. Então ele não se realiza neste aspecto da vida. Aí ele permanece deficiente. Mas essa deficiência, ela se apaga no conjunto. Porque o que ele fez como filósofo é tão importante que pouco importa se está bem escrito ou mal escrito. A nossa obrigação é consertar aquilo, tá certo? Lembre-se que na outra aula eu também me referi a um negócio de honrar pai e mãe. Quer dizer, se o seu pai teve defeitos ou cometeu pecados, ele legou para você uma dívida. É você que tem que pagar a dívida dele em vez de ficar falando mal dele. Quanto mais você criticar o seu pai ou sua mãe, mais você está se sujando, porque você não só está deixando de pagar a dívida, como você ainda está aumentando. Né? Quer dizer que você, em vez de reconhecer que a dívida é sua, você está fingindo que você é o cobrador em vez de ser o devedor, como você realmente é. Tá certo? Quer dizer, se seu pai deixou débitos, seja no sentido financeiro ou no sentido moral, é você que tem que pagá-los. E na medida que paga, você limpa a imagem dele. Então, do mesmo modo, se numa pessoa com a qual nós temos débitos, tá certo? Intelectuais, por exemplo, você repara defeitos, fala, bom, está na hora de você consertar. Vou te dar outro exemplo. O Otto Maria Carpo, tá certo? O Otto Maria Carpo, ele sempre deixou uma dúvida, uma interrogação sobre quais eram as suas ideias políticas no período austríaco. Ele, de certo modo, varreu isso para baixo do tapete,
Porque, logo ao chegar ao Brasil, ele primeiro sofreu uma campanha de difamação brutal da parte do Partido Comunista. Porém, mais tarde, ele se tornou dependente do Partido Comunista para fins profissionais. Quer dizer que se não tivesse o lobby do partido, ele não teria emprego. Então, a atitude deles com relação ao Carpot mudou e a atitude dele também mudou. Na medida que mudou, então, ele mais ainda tinha um motivo para ocultar as suas opiniões do período austríaco. No começo ele ocultava porque ele estava triste com o que tinha acontecido lá, tinha saído fugido, e não, simplesmente por tristeza não queria lembrar do período. Porém, mais tarde ele tinha também um motivo político para o ocultar. Isso quer dizer que ele era um covarde, que ele era um omisso? Não, não. A gente tem que tentar compreender isso aí e, vamos dizer, contrastar, colocar na balança o que representou esta atitude, que é uma atitude não das melhores, certamente, não muito louvável, tá certo? Mas também não totalmente condenável, com o bem que o homem fez. E botando uma coisa na balança e a outra, fala, bom, em que ele nos prejudicou ao ocultar os seus escritos do período austríaco? Em nada. Isso não se compara com tudo o que ele nos deu, o que ele escreveu no Brasil em português e passou para nós, tornando-se o maior historiador literário, o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. Então, este episódio deve ser colocado dentro do conjunto e ser compreendido como uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia pessoal que ele viveu e que acabou, no fim das contas, por esterilizá-lo, porque nos últimos 20 anos de vida ele não produziu mais nada que fosse relevante. Então, nós temos que compreender esse conflito, tá certo? E entender que no lugar dele talvez nós não tivéssemos feito melhor. Não se esqueçam que naquele período havia uma ditadura de direita no Brasil, e todo mundo que tivesse qualquer ligação com a esquerda tinha todo o direito de ter medo daquilo. Tá certo? Então, note-se que ele ainda teve o mérito de, em vez de procurar a proteção do establishment, ele procurou a proteção justamente de quem estava na oposição. Então, não se pode dizer que foi um ato de covardia, foi uma acomodação. Por outro lado, eu sei, através da correspondência do Carpot com o seu grande amigo Pedro Trompovsky, que foi o cara que me chamou. Pedro Trompovsky é um sujeito que é comunista, né? Mas ele disse, olha, o único biógrafo confiável do Carpot é você, então eu vou passar esse material para você. E me passou a correspondência dele, que eu ainda não publiquei, espero publicar um dia. E nessa correspondência se vê que o Carpot e a esposa dele, Dona Helena, eram continuamente alimentados de falsas informações por parte do pessoal do partido, enfatizando as perseguições que eles poderiam sofrer. Eles acreditavam que a casa deles estava constantemente sob observação e que até tinha tanques de guerra ali em volta. Então, que dá uma diversa informação. É claro que era o pessoal do partido para manter os dois velhinhos aterrorizados. E, de fato, não estava acontecendo nada, porque o Carpot na prática, ele nunca sofreu nada. Houve um processo contra ele, processo por subversão, por causa de um artigo que ele publicou. Chegou na justiça, o próprio promotor mandou arquivar aquilo e o Carpot não ficou preso nem por 2 minutos. Ele simplesmente foi lá para responder o processo, chegou lá, o promotor falou, não tem processo nenhum, o senhor está livre, vai para casa. Então, isso foi tudo. No entanto, havia, na época, muito este processo de intimidação mútua dentro do pessoal da esquerda. Eu sei, porque eu recebia notícias escabrosas a todo momento, né? Teve uma parente minha uma contraparente minha, que ficou presa, acho que uns 7 meses, e disseram que tinham batido tanto nela que ela tinha perdido um rim. Eu sei o seguinte, eu sei que ela saiu da cadeia melhor do que entrou em matéria de saúde. Como é que eu sei? Porque eu estava com ela na véspera que ela foi presa, e quando ela saiu da cadeia fui eu que fui buscar. E ela estava radiante de saúde, então não pode ter perdido rim nenhum, mas no entanto, durante os 7 meses aquilo circulou nos meios esquerdistas, comunistas e pró-comunistas como se fosse a mais pura verdade, e eu acreditando que quando eu chegasse lá na cadeia para buscar a velha, ia catar um cadáver, um semicadáver, né? O Carpot parece que ele acreditou em tudo o que disseram para ele. Tá certo? Que meio tinha ele de verificar? Nenhum. Que prática tinha ele de militância esquerdista? Nenhuma. Ele nunca nunca foi membro do partido, nunca foi militante da esquerda, então ele não sabia os costumes dessas pessoas. Então, ele foi feito de trouxa, ele criou uma relação de dependência com relação ao pessoal do partidão, que o colocou numa posição moral muito extrema, porque o Carpot era um católico, era um crente. Tá certo? E ele escondia isso.
Tanto que o Antônio Weiss, né, que é super esquerdista também, ele conta que o Carpo rezava escondido, para o pessoal do partido não saber, para não pagar mico perante o pessoal do partido. Então, tudo isso é uma parte deprimente da história dele, mas eu não posso cuspir na cara dele por causa disso, e não posso, nem de longe, nivelar isso com os méritos incontáveis que o homem tem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lamentar como uma tragédia, olhar isso não como uma comédia, não com satisfação, com aquela, como diz tem a expressão alemã, Schadenfreude. Né? Schadenfreude é você se alegrar com as misérias e os sofrimentos de outra pessoa, tá certo? Então, no Brasil, quando se descobre uma miséria qualquer da vida do sujeito, todo mundo começa a rir com satisfação, porque parece que isto nivela o grande homem a eles. Uma vez descobriram que parece, de longe, que o Gilberto Freire tinha tido, né, um sinal remoto de affair homossexual com o cidadão lá. Pronto, se comentou mais isso do que a obra inteira do Gilberto Freire. Tá certo? Então, esse tipo de atitude mostra uma mentalidade baixa que não é capaz, vamos dizer, de se elevar ao nível de seriedade requerido para a alta cultura. Então, as pessoas com esse tipo de cabeça têm que ser varridas para fora da alta cultura. Quer dizer, se você não tem o senso de hierarquia, você não sabe o que é alta cultura. Se você não é capaz de distinguir o mais alto e o mais baixo, você está fora, por definição. No simples fato de você falar alta cultura, quer dizer, cultura superior, é porque existe uma inferior, não é a mesma coisa.